Hein? Vamos fazer mais exemplos, beleza? Derivada, hein? Vamos lá? Aquecer? Então, ó, encontre a inclinação da curva. Hã? Como assim? Inclinação da curva é o quê? É a derivada. E agora nós já sabemos. Eu quero achar, então, o y' linha. Só que ele quer saber no x igual a 2. Então, calma. Primeiro eu vou fazer quem é essa derivada daqui, ó. Tá certo? O 4 tomba, x ao cubo. Então, y' é igual a 4x ao cubo. E no ponto 2, então, y' quando x vale 2, aonde tem x eu substituo por 2. Então, vai ficar 4 vezes 8, que isso aqui vai dar 32. Então, a inclinação da reta tangente dessa curva, tá certo? Nesse ponto 2 é igual a 32, beleza? Muito bem. O exemplo 8. Se f de x é igual a x ao cubo, ele quer calcular o f de menos 5 e o f' de menos 5. Bom, o f de menos 5 é só 5 elevado ao cubo, tá certo? Então, isso aqui vai ficar... é menos 5, né? Então, vai ficar menos 125. E o f', primeiro eu calculo o f'. X ao cubo, linha, tá certo? Vai ficar 3x ao quadrado. Então, f' no ponto menos 5 é 3 menos 5 ao quadrado. 3 vezes 25, o f' em menos 5 é igual a 75, ok? Então, ó, a inclinação, né, dessa curva no ponto x igual a menos 5 é igual a 75, tá? Fazendo 9, gente. Ó, o exemplo 9, aqui. Eu quero calcular o f de 0. 2 vezes 0 mais 6, que isso aqui vai dar 6. E o f' de 0. Então, primeiro eu calculo o f' de x, ó. 2x mais 6, linha, que eu vou derivar. Então, isso aqui é a derivada de 2. É a mesma coisa, né? Que eu posso fazer isso daqui, ó. Tá? Separo em duas derivadas. Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 0. Então, f', né, de x... Opa! Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Olha só, então, o f' de x vai dar 2. Então, o f' de 0 também é 2, tá certo? Não tem jeito, ok? Muito bem. No exemplo 10, eu trouxe uma contextualização. Então, olha só. É de se esperar que as vendas em uma loja de departamento caiam em janeiro, no final da temporada de final de ano. Estima-se que para o dia X de janeiro, as vendas são descritas por essa função. Então, ele quer saber o S de 2. O S de 2, gente, aonde tem X, eu coloco 2. Então, o S de 2, confiram aí, tá bom? Vai dar 4.000 reais, tá certo? E o S' de 2? Então, primeiro eu vou calcular o S' de x. Então, gente, olha só, eu vou derivar essa função. Então, eu posso fazer, ó, a derivada disso aqui, mais a derivada disso aqui, ó. Ok? Separei em duas derivadas. Então, meu S' de x, esse vai dar 0, porque a derivada de uma constante é 0, tá certo? 9, o menos 2 tomba, x mais 1 elevado a menos 3. E na regrinha da cadeia, a derivada desse miolo, ó, a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, né, só isso mesmo. Então, vai ficar, ó,
menos 18 vezes x mais 1 elevado a menos 3. Então, essa é a derivada dessa função. Agora, ele quer saber S' de 2. Então, eu vou... Deixa eu... Ó, o S' de 2 vai ser igual, né? Menos 18. Eu vou botar aqui embaixo desse jeito, tá? Onde tem x, então eu botei 2. Então, menos 18 sobre 3 ao cubo vai dar 27. Vai ser igual a menos 0,667. E na letra C, ele quer saber, ele quer que interprete o resultado. Então, olha só. O que a gente tem? S de 2 é igual a 4, tá certo? E o S' de 2 é igual a menos 0,667. Isso daqui nos conta o seguinte, que no dia 2 de janeiro, as vendas são de R$4.000. Então, ó, em 2 de janeiro, nós temos as vendas no valor de R$4.000, tá certo? Muito bem. E elas vão cair, né? Essas vendas caem, tá bom? A uma taxa de 0,667, tá certo? R$1.000. Ou, né, se eu multiplico isso por 1.000, R$667 por dia, tá certo? Então, é isso. Então, aqui, ó, eu trouxe essa curva, né, que representa aqui esse gráfico. A reta tangente nesse ponto que eu quero estudar, né, no x igual a 2, a reta tangente, a inclinação dela, que foi o S'2 que nós calculamos, deu menos 0,667, tá certo? E é isso. Então, em 2, né, no tempo 2, eu tenho umas vendas de R$4.000 e elas estão decaindo a uma taxa, né, de R$667 por dia, tá bom? Muito bem. Bom, fazendo mais uma aqui, ó, use os valores de S2 e S'2 que nós fizemos ainda há pouco para obter uma estimativa das vendas no dia 3 de janeiro. E compare o resultado com o extrato de vendas em 3 de janeiro, calculando o S de 3. Então, olha só. Então, eu tenho isso daqui, ó. No dia 2 de janeiro, nós tínhamos R$4.000, tá certo? E eles estão caindo, né, a uma taxa de R$667. Então, espera-se, tá certo? Que em 3 de janeiro a gente tenha esses R$4.000 menos 667. Isso aqui vai dar R$3.333. Isso calculando usando a taxa que nós obtivemos lá no exemplo 4. Mas se eu pegar e calcular o S de 3, né, usando lá a equação que ele deu da curva, né, ó, sem falar de derivada aqui, eu vou encontrar R$3.562,50. Então, o que a gente observa? São estimativas. Então, ó, esse valor aqui está bem próximo desse valor. Então, aqui, né, eu calculei usando a taxa de decaimento, tá certo? Que foi calculado utilizando a derivada. E aqui eu utilizei a função, ok? Muito bem. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui também nesse vídeo, que muitas vezes a gente precisa derivar mais de uma vez. Então, esse símbolo aqui, ó, a gente chama que só tem uma linha, a derivada primeira. E esse símbolo aqui, quando a gente tem duas linhas, a gente chama de derivada segunda.
é a derivada da derivada, tá certo? Ok? Ou também a derivada segunda pode ser descrita dessa forma, ok? Bom, vamos fazer exemplos aqui, ó. Encontre a derivada segunda dessas funções. Então, a letra A. Primeiro eu calculo a derivada primeira. Então, isso aqui, ó, eu separo em duas derivadas, tá certo? Então, isso aqui vai dar, ó, tombo 3x ao quadrado, menos x elevado a menos 2, tá certo? E agora, a derivada segunda, eu vou derivar de novo. Então, ó, 3x ao quadrado, vou derivar, menos x elevado a menos 2, vou derivar novamente. Então, a derivada segunda vai ser, ó, tombo 2, 3 vezes 2, x menos menos 2, x elevado a menos 3. Então, isso daqui, ó, vai ser igual a 6x, tá certo? Mais 2x elevado a menos 3, beleza? Vamos fazer a letra B, ó. F de x igual a 2x mais 1. Então, eu vou derivar uma vez. Vou separar em duas derivadas. Depois que vocês ficarem craques, pode fazer direto. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Que a derivada de x vai dar 1, tá certo? E a derivada de 1 vai dar 0. Então, eu tenho que f' de x igual a 2. E vou derivar novamente. Então, vai ser a derivada de 2. A derivada de uma constante, lembra? Você não tem inclinação da reta, ela é 0, ok? Muito bem. E por fim aqui, pessoal, ó, a letra C. F de t igual t elevado a meio mais t elevado a menos meio. Então, olha só, vou separar primeiro a derivada primeira desse termo mais esse termo, tá certo? Então, ó, tombo meio, t elevado a menos meio. Tomba o menos meio, t elevado a menos 3 meios. Então, ó, isso é a derivada primeira. Agora, eu vou fazer a derivada segunda. Ou seja, eu vou pegar isso aqui e vou derivar novamente, tá certo? Vai ficar, ó, meio, pode ficar fora, né? T elevado a menos meio, derivada. Menos meio também pode ficar fora, que é uma constante. Lembra lá da propriedade? Então, isso aqui é a derivada segunda. Ó, meio, tá certo? Tomba o menos meio, t elevado a menos 3 meios, porque é menos meio menos 1. Menos meio, tomba o menos 3 meios, t elevado a menos 5 meios, porque é menos 3 meios menos 1. Então, a derivada segunda vai ser menos 1 quarto, t elevado a menos 3 meios, mais 3 quartos, t elevado a menos 5 meios, ok? Muito bem. Esse aqui a gente já fez, né? Bom, então era isso, gente. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês, né, um pouquinho de aplicações e também a derivada segunda. Então, bom estudo, vamos reforçar isso em sala, tá? Mas é muito importante que vocês refaçam exemplo por exemplo para perceber se de fato estão compreendendo. Um abraço, gente, até mais.